Então, veja só, Leandro, os dois primeiros estudiosos de filosofia no Brasil, quer dizer, os dois primeiros teóricos e que vão construir uma narrativa, ou vão começar a construção de uma narrativa a respeito da história da filosofia no Brasil. O primeiro é um crítico literário, que é o Silvio Romero, né? E é interessante o Silvio Romero, porque ele escreveu o texto de filosofia no Brasil pensando na literatura brasileira, na ideia de constituir os elementos fundamentais da literatura brasileira. E, obviamente, a filosofia é um elemento fundamental dentro de uma literatura. E o que ele procura, então, é resgatar, dentro da concepção de literatura que ele tinha, quais seriam aqueles textos que seriam paradigmáticos, modelares ou significativos da atividade filosófica dentro da cultura brasileira. E ele também tinha uma ideia interessante de que as manifestações mais significativas a respeito da filosofia teriam sido manifestas no Brasil principalmente a partir da segunda metade do século XIX. Então, todos os autores são quase que contemporâneos a ele. Que ele escolhe quais são os livros, quais são os textos, para fazer esse primeiro levantamento histórico. E o segundo autor importante é um padre jesuíta chamado Leonel Franca, que em 1921 ele escreve como apêndice de uma história da filosofia que ele havia escrito, uma pequena história da filosofia no Brasil, uma filosofia no Brasil. Tá? E vai aparecer, veja só, ambos esses autores, eles tratam da filosofia essencialmente de autores da segunda metade do século XIX. E a grande questão e a grande dúvida que se tinha era assim, teria existido manifestações filosóficas durante o período colonial? E um indivíduo chamado Alcides Bezerra, ele compõe, ele vai resgatar alguns autores do período colonial e vai dizer que ali tem alguns traços de manifestação de pensamento filosófico. E talvez o autor mais interessante em relação a isso, ou a manifestação mais significativa, é de um indivíduo chamado Matias Aires, e que tem um texto que, de fato, ele é atemporal. Eu acho que é o primeiro texto dentro da literatura de língua portuguesa que tem uma certa atemporalidade. O Matias Aires nasceu no Brasil, mas viveu a sua maturidade e tal em Portugal. Por ter nascido no Brasil, naturalmente, ele foi colocado no rol dos autores do período colonial que teriam escrito algo filosófico pelo Alcides Bezerra, nessa classificação, nesse ordenamento feito pelo Alcides Bezerra. Veja só, em 1936, o Alcides Bezerra publica um texto chamado Achegas à História da Filosofia, que é um conjunto de conferências que ele proferiu entre os anos de 1928 e 1936. E nesse apanhado de conferências, ele tem uma conferência específica cujo título é A Filosofia na Fase Colonial. Então, o Alcides Bezerra, no ano de 1930, proferiu uma conferência, A Filosofia na Fase Colonial. E aqui ele enumera vários autores que
teriam lidado com filosofia ou manifestam algum tipo de ideia relacionada à filosofia. Então ele faz um primeiro catálogo, um primeiro levantamento de autores coloniais que teriam tratado ou teriam manifesto algumas ideias filosóficas. Mas o mais interessante é o que vai acontecer um pouco depois. Veja, esse texto dele foi publicado em 1936, embora a conferência seja do ano 30, né? Vão aparecer dois embaixadores de países estrangeiros, de países aqui sul-americanos, que vão tratar de filosofia no Brasil. E um deles, né, é um embaixador boliviano no Brasil, chamado Guilhermo Frankovic. Ele tem um texto, se chama Filósofos Brasileiros. Filósofos Brasileiros. Esse texto foi publicado em 1939 e é um apanhado da biografia e da obra de diversos autores que ele enumera como filósofos brasileiros. Obviamente que o interesse dele era muito mais de conhecimento da cultura brasileira, né, de fazer um certo juízo da produção intelectual brasileira, né, se nós pensarmos no seguinte fato, que de todas as produções culturais, a mais sofisticada, ou uma das mais sofisticadas, é sem dúvida a produção filosófica. O interesse de um embaixador por esse tipo de produção dentro de um país não é nada estranho, é até louvável. E ele, para se esclarecer a respeito desses autores ou dos produtores de ideias filosóficas no Brasil, ele escreve esse texto, e que passa a ser um texto de referência, junto com o texto do Silvio Romero, o texto do padre Leonel Franca, o texto do Alcides Bezerra. Veja, que está havendo aí uma certa progressão na construção de um passado filosófico para a filosofia no Brasil. E, naturalmente, a contribuição do Guilhermo Frankovic não deixa de ser significativa em relação a isso. Logo em seguida, existe um embaixador mexicano, que também vai escrever um texto chamado A Filosofia no Brasil. O nome dele é Antônio Gomes Robledo. O Robledo tem vários textos na língua espanhola ligado à filosofia clássica. Então ele tem um texto muito interessante sobre o Platão, alguns textos sobre Aristóteles, sobre o Pascal, e ele escreveu La Filosofia en el Brasil. Isso ele publicou em 1946, que é uma história relativamente interessante, a respeito da filosofia no Brasil. Ela é bem distinta da história do Silvio Romero, porque do Silvio Romero é um catálogo de autores com a tentativa de fazer uma avaliação literária. A do Leonel Franca é um catálogo de autores na tentativa de organizar tendências de pensamento da filosofia no Brasil. O texto do Alcides Bezerra é muito mais uma tentativa de localização, de se indicar quais seriam aqueles autores que, no período colonial, teriam pensado sobre filosofia. O do Guilhermo Frankovic, o do boliviano, é uma tentativa de situar os principais autores de filosofia até os seus contemporâneos, até aqueles que estavam escrevendo textos filosóficos nos anos 30, e do Antônio Gomes Robledo é um apanhado histórico de condições históricas para a manifestação do pensamento filosófico.
Ou seja, ele tenta descobrir, já que as filosofias na América Latina estão surgindo, ou manifestações filosóficas, ele tenta ver dentro da história da cultura, ou da história de um determinado país, no nosso caso, na história do Brasil, quais seriam aquelas condições que propiciariam a manifestação do pensamento filosófico, ou que estariam como condicionantes materiais, econômicas, para o surgimento da filosofia. Bom, esses autores, tanto Alcides Bezerra, quanto o Guilhermo Francovic e o Antônio Gomes Robledo, são autores que vão contribuir para a narrativa da história da filosofia no Brasil. Tem uma coisa que eu acho importante, que é a seguinte, veja só. Agora, fazendo uma observação do ponto de vista desses indivíduos que estão escrevendo esse tipo de material. Veja, uma ideia que eu tenho é a seguinte, que a determinação do que seja filósofo e do que seja filosofia pode ser bastante lábil, bastante ampla, dependendo do indivíduo. Então, o que acontece, geralmente, é o seguinte. Alguns autores, como esses, todos que abordaram a filosofia no Brasil, eles têm uma concepção extremamente ampla da filosofia e não uma concepção técnica. Por isso, eles colocam como no rol dos filósofos ou daqueles teóricos, pensadores brasileiros, uma série de indivíduos que hoje dificilmente nós colocaríamos. Veja, a ausência, portanto, de uma concepção técnica e o fato de ter uma concepção muito ampla do que seja filosofia e do que seja um filósofo, faz com que essas elaborações, essas tentativas de se construir uma narrativa histórica a respeito da filosofia, coloque, no rol dos autores, vários autores, ainda sem um pleno conhecimento do seu valor do ponto de vista filosófico. Ou seja, não se tem ainda parâmetros seguros para se determinar o que há de filosófico em determinados escritos, em determinados textos. É isso que permitiu que esses autores compusessem esse tipo de texto. Agora, mais contemporaneamente, em função das narrativas e da presença da academia como um centro, um local, um espaço de estudo da filosofia, é possível você pensar a filosofia num sentido mais técnico. E daí, nesse sentido, seria necessário, seria preciso dar uma olhada no passado, mas com olhos mais severos, a fim de quê? A fim de selecionar autores e, mais propriamente, de selecionar textos que possam vir a constituir o que poderia dizer assim, uma espécie de cânone das manifestações filosóficas no Brasil. O que se deve entender por isso? Veja, escolher quais os textos que têm qualidades específicas de ideias filosóficas, para que eles possam ser lidos e apreciados como fazendo parte ou constituindo os elementos de uma filosofia ou das manifestações da filosofia no Brasil. Tal cânone ainda não foi instituído. As tentativas que estão sendo feitas se orientam, deveriam se orientar ao menos nesse sentido. Ou seja, não é suficiente que você diga que um indivíduo é filósofo, ou que ele tenha produzido um determinado texto, que ele cite filósofos, ele cite ideias filosóficas. É preciso avaliar o conteúdo desses textos e se há a possibilidade de que eles venham a compor
né, uma espécie de literatura que possa ser apreciada e avaliada do ponto de vista filosófico, né, com critérios mais rigorosos, né? Bom, isso é o que está faltando agora para literatura filosófica em língua portuguesa produzida no nosso espaço geográfico de Brasil, né?